Olá, queridos irmãos, eu quero falar novamente sobre a beleza, a esperança do céu. E qual é a razão de eu falar novamente do céu? Realmente, a nossa sociedade, esses últimos anos que nós vivemos nesse mundo, tem feito sutilmente que nós esqueçamos essa esperança bendita da eternidade, do novo céu e da nova terra. Primeiro, tira de nós o pensamento, a meditação. Nós sequer pensamos sobre o novos céus e nova terra, o corpo glorificado e como será na eternidade. A segunda coisa que esse tempo tem feito é tirado de nós a aspiração, o desejo que esse dia chegue, que ele aconteça. A ansiedade, é aquela ansiedade bíblica, santa, que esse dia chegue. E para isso eu quero usar um texto do apóstolo Paulo fantástico, que está na segunda carta aos Coríntios, se eu não me engano é no capítulo 5, ou final do 4, eu estou ao ar livre aqui, eu não estou com a Bíblia em mãos, e ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as coisas que não se veem são eternas. Então Paulo está fazendo uma comparação das coisas aqui da terra, da nossa vida na terra e daquilo que é prometido no céu. Falar do céu tem a ver com consolar você na terra, tem a ver com gerar fé em você na terra. E Paulo, ele vai dizer o que eram as coisas que lhe passavam nessa terra. E você, obviamente, está aflito pelos acontecimentos que estão aí na nossa sociedade há anos, e principalmente dos últimos aqui no Brasil, que tem aterrorizado muita gente. Paulo vai dizer que era sobre as tribulações que ele passava, os intempéries. Ele usa termos para se referir a ela como leves e momentâneas. Primeiro, ele vai falar o grau dos problemas. Ele está falando sobre as suas quarentenas, que ele recebeu 5 quarentenas menos uma, como a do seu Senhor. Seria sessões de açoites nas costas. Paulo apanhou 3 vezes com vara. Paulo sofreu naufrágio. Paulo ficou um dia inteiro no abismo. Paulo sofreu fome. Foi apedrejado e arrastado e jogado fora da cidade, dado como morto. Foi desamparado, foi preso, foi despido em praça pública, que era uma vergonha para um homem. Passou fome, passou frio, passou sede. Tribulações das mais intensas que você pode imaginar. Isso eu não estou falando que ele sofreu em um dia. Nos seus mais de 30 anos de ministério, foi uma vida vivida com tribulações dessa intensidade. E sabe como que Paulo as chama? Leves. Nossa leve tribulação. Ele não achava que isso era uma coisa absurda, desumana ou impossível de perceber, de suportar. Depois Paulo chama de momentânea. Ela não era só leve, mas momentânea. Como se Paulo dissesse, por mais que doa, que faça sofrer, por mais que seja intensa, elas são momentâneas. As tribulações não duram para sempre, meu irmão. Elas não são eternas, elas têm um tempo de validade, seja elas quais forem. Eu não preciso listar quais são, porque eu estou falando para milhares de pessoas que têm problemas, dificuldades, desafios distintos uns das outras. Mas qualquer que seja, Paulo chama de momentânea, passageira. Então isso que você está passando tem que ser visto como leve e como momentâneo. Você diz, pastor, o senhor não está na minha pele e não sonha as agruras, os medos que sondam o meu coração e os horrores que eu tenho vivido na minha pele. Sim, ainda assim você tem que chamar de leve e de momentâneo. Mas como conseguir isso? Como Paulo conseguiu chamar de tudo que ele passou de leve e momentâneo?
a continuação do versículo. Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atenta nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. É o que está em Romanos 8,18. Para mim, tenho por certo que as aflições do tempo presente, leve e momentâneo, não são de se comparar com a glória de Deus que em nós há de ser revelada. Ou seja, ele comparava as coisas dessa terra com aquilo que ele ia receber no céu, com a eternidade, com a esperança do céu, com a volta de Jesus, com o julgamento e o galardão que ele receberia, com o novo corpo glorificado, a nova mente glorificada, com a glória de se encontrar com Cristo e ver multidões de almas remidas. Então, quando se compara todo o sofrimento aqui, por mais intenso que seja, e a brevidade dele, porque ele tem tempo, comparado à aspiração pelo céu, isso então se torna leve e momentâneo. Você entendeu agora? Portanto, irmãos, é só imaginar em face a tudo que você está vivendo, sofrendo, sentindo. Quantos anos de vida você ainda tem? Quanto tempo você ainda vai durar nessa terra? Quanto tempo essa dor, essa incógnita, essas questões ainda vão durar? Elas têm um tempo de validade. Comparado então ao que nós herdaremos nos céus, comparado à nova vida com Cristo, é leve e momentâneo. Vamos tentar avaliar o tamanho da sua dor aqui. Quão grande ela é, quão intensa ela é. Mas vamos comparar a alegria que vai ser dada nos céus. A dor que sofremos aqui, a solidão, os sofrimentos, os embates, comparado ao gozo e o júbilo, serão tão excelsos, inefáveis, que nós sequer lembraremos das dores aqui. Vamos também pensar no tempo que você sofre com o marido ou com problemas, comparado ao tempo que gozaremos de paz, que é infinito e eterno. Esse tempo infinito de 30, 40, 50 anos não pode ser comparado com a eternidade nos céus. Portanto, pensar nisso, por mais que a dor seja aguda e por mais que ela seja extensa, traz esperança, fé, coragem e faz com que os meus 20, 30 anos de sofrimento não sejam nada comparado à eternidade em paz. E faz com que a intensidade dos problemas agudos não seja nada comparada com o gozo e a alegria que eu receberei em um lugar onde isso jamais sairá e permanecerá para sempre. Jesus disse: quando vides todas essas coisas acontecerem, cenário político, econômico, religioso, financeiro, geológico, a Bíblia diz: levantai vossa cabeça e exultai, porque a redenção, a vossa redenção se aproxima. O Senhor Jesus nos dá mais um motivo para alegrar. Levante a vossa cabeça e exulte, porque isso que eu acabei de falar, a esperança do céu, está se aproximando. Deus abençoe e tenha um excelente dia.